a ajuda de Deus, vamos responder onde no Novo Testamento é ensinado que a igreja recebe as bênçãos da nova aliança, que é, em realidade, pertencente a Israel. Em 1 Coríntios capítulo 11, somos informados de uma revelação direta do Senhor a Paulo. Paulo está escrito assim, porque eu recebi do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Portanto, Paulo diz, eu recebi do Senhor, do que aconteceu no cenáculo quando a ceia do Senhor foi instituída. Paulo dirigia aos coríntios que o Senhor Jesus tomou o pão e os lembraria de suas palavras, das palavras do Senhor, dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 24. Ele também fala do cálice. Ele tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Versículo 25 deste capítulo de 1 Coríntios 11. Assim, o cálice representa a nova aliança em virtude e fundamentada no sangue de Cristo. O Senhor, dessa maneira, deu a entender que a antiga aliança havia sido posto de lado. Primeiro, lemos sobre a nova aliança em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. É novo no sentido de ser diferente em natureza e forma do antigo. A nova aliança, de fato, não foi feita com a igreja. Segundo Jeremias, seria feito com a casa de Israel e com a casa de Judá. Leia Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Isso é citado pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 8. A nação é vista como um todo. A nova aliança será formalmente promulgada com Israel no milênio. Hebreus capítulo 8 deixa claro que Israel e Judá são os beneficiários. No entanto, no capítulo 10 desta mesma epístola aos Hebreus, o escritor cita novamente Jeremias capítulo 31, versículo 33, onde ele cita, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 16. O Espírito Santo, com prerrogativa divina, não diz com a casa de Israel. Esses crentes hebreus tinham um privilégio e uma vantagem presente. Eles haviam recebido todas as bênçãos que o Senhor tinha em mente para a nação em um dia vindouro. Eles, então, estavam prematuramente, como nós agora, na posse de tudo que será retificado com Israel em um dia vindouro. Nossa salvação é baseada no derramamento do precioso sangue de Cristo, que é chamado na epístola hebraica o sangue da aliança eterna. Hebreus capítulo 10, versículo 29, capítulo 13, versículo 20. Paulo, de fato, descreve a si mesmo e seus colegas como capazes ou competentes ministros do Novo Testamento ou Nova Aliança. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Agora temos as bênçãos e privilégios deste tratado. A igreja participa espiritualmente da nova aliança, dos resultados já nesta presente era, a era da igreja, a era da graça. A nova aliança será firmada na sua plenitude e será aplicada diretamente à nação de Israel e Judá, sim, no futuro, cumprindo-se a profecia de Jeremias. Mas hoje a igreja participa no seu aspecto espiritual dos benefícios já desta nova aliança. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido.
Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura desta caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz.
Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, note, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.